Boa noite. Boa noite, seu Carlos. Tudo bom com o senhor? Tá, tudo ótimo. Todo mundo consegue enxergar? Todo mundo, o slide que eu coloquei, está todo mundo me escutando bem? Tá, o visual e o áudio estão bons. Tá, beleza, então. Bem, pessoal, dando continuidade à disciplina e ao nosso conteúdo, a aula de hoje a gente vai dividir em dois momentos. Um primeiro momento hoje, tá? E um segundo momento na quarta-feira. Tá bom? Todos devem ter recebido, tá joia, o artigo que eu passei sobre variáveis farmacocinéticas, tá, de cardiotônicos. Então, o que eu quero que vocês façam, na quarta-feira nós iremos debater, iremos conversar a respeito do artigo, em cima do que a gente for falando, em cima do que a gente conversará, no dia de hoje e mais na quarta-feira, tá? Então, leia um artigo, por favor. Tudo bem? Certo. Então, vamos lá. Variáveis farmacocinéticas. Muitos de vocês devem ter visto essa parte de variáveis farmacocinéticas, tá? Quando viram a parte de farmacologia 1, principalmente na parte de derivados farmacocinéticos, derivações farmacocinéticas, quando a gente estuda a parte de farmacologia 1, também chamado também, tem alguns nomes também que outros professores, outros livros, autores colocam como estudo farmacocinético, estudo dos parâmetros de farmacocinética, tá? E por que é importante a gente estudar essas variáveis farmacocinéticas na farmácia clínica? Até alguns anos atrás, já mais de 10 anos, 12 anos atrás, tá? Pouco a gente conhecia, pouco a gente sabia ou dava importância a essas variáveis que eram de grande importância, principalmente de cunho médico e também farmacêutico, por conta principalmente da ação de determinados grupos farmacológicos, quando eles eram utilizados para o tratamento, tá, de algumas doenças, de algumas patologias. Por isso que as variáveis farmacocinéticas, tá, elas não eram tão levadas de importância clínica, tá? Mas com a entrada, principalmente com a entrada do profissional farmacêutico clínico, se viu a importância de se estudar, tá, com mais ênfase, com mais rigor, essas variáveis que são bastante utilizadas como ferramentas de tratamento durante a terapia medicamentosa. Isso porque, tá, antigamente, o que se importava durante o tratamento medicamentoso, o tratamento terapêutico, era o quê? Você curar o indivíduo, curar o paciente, prevenir esse paciente de alguma doença, ou de uma sequela, ou de uma consequência, ou fazer o controle da doença à medida que esse paciente fosse tomando a medicação ao longo de um período, seja por um dia, seja por uma semana, um mês, ou pela vida toda, se fazia esse controle, tá? E ia se adotando, tá, medidas, algumas medidas elas poderiam ser farmacológicas, ou seja, de intervenção no tratamento que estava sendo adotado, que estava sendo imposto, tá? E com isso o paciente era retirado ou se fazia a substituição da medicamento, do tratamento por um outro tipo de tratamento, tá? Além do mais, quando a gente fala de medidas não farmacológicas aqui, muitas das vezes o paciente poderia ser submetido a certos tratamentos, ou por uma fisioterapia, ou por um outro tipo de tratamento, paliativo ou não, que não necessariamente tivesse ação ou intervenção medicamentosa aqui. Só que começou a se observar, principalmente, tá, nisso tudo que eu acabei de falar para vocês, nessas medidas, sejam não farmacológicas, principalmente e englobando o que a gente fala de medidas farmacológicas,
que o tratamento que o paciente era submetido, ele sempre levava, em quase 30% a 35% desse tratamento, levava o paciente a uma falha terapêutica. E isso era muito grave no que a gente falava, no que a gente diz respeito à cura plena do paciente. Fato esse que começou a se observar isso numa das principais classes farmacológicas, que foi a questão dos tratamentos, principalmente para doenças cardiológicas, principalmente para algumas doenças, algumas cardiopatias, principalmente no que se diz respeito à frequência cardíaca. E logo depois começou-se também a observar essas falhas terapêuticas em pacientes submetidos a tratamento à base de antibióticos, tá? Onde a gente começou a ver, tá, que os tratamentos que eram feitos de forma, entre aspas, desordenado ou sem seguir um critério clínico e principalmente um critério farmacêutico, farmacocinético, clínico, aqui o paciente começava a apresentar essas falhas e, como consequência, começou-se a observar dentro dos ambientes hospitalares, das unidades hospitalares, o crescimento da resistência a antibióticos, tá? E, tá, por conta disso, tá, a farmacocinética clínica começou a verificar e a estudar essas variáveis como simples sentido, para se estudar, tá, principalmente o que a gente chama de transferência do fármaco. E o que vocês entendem por transferência do fármaco? Quem pode me dar exemplo? Quem pode me dizer o que seria essa transferência do fármaco? Hein, pessoal? Seria a desvirtuação de um campo para outro? Eu não De um entendi, campo seu pra Carlos. outro. Falha o teu áudio. Está falhando o seu áudio, eu não entendi. Poderia ser assim, tipo, é, a transferência do campo de ação do fármaco. É o processo de absorção do fármaco, professor, mais ou menos. Mas seria mais ou menos isso. Mas A continua falhando, professor? tá meio que cortando o teu áudio, seu Carlos. Então deve ser minha Mas, internet. Professor, na verdade, está falhando mesmo. mas Até está o do falhando senhor. eu para vocês ou de vocês para mim? Vocês O estão me senhor também escutando bem? está cortando um pouco. Eu acho que tá fraca a internet aí, professor. Tá mudo agora. Vocês estão me escutando? Agora sim. Estou escutando, professor. Tá. Essa transferência do fármaco, tá ok? Tá? Ela é vista, ou ela também ela é definida, principalmente pelo que nós chamamos de liberação do princípio ativo. E quando ocorre a liberação do princípio ativo, tá? Aquilo que o senhor Jorge falou da absorção, e eu complemento no que ele fala, tá? Essa liberação do princípio ativo, ela tem que passar por tudo aquilo que vocês já aprenderam na farmacologia, que um fármaco ele só consegue agir no nosso organismo e consegue ter uma ação e também ser retirado, removido do organismo, quando primeiramente ele é totalmente absorvido, depois ele é distribuído, ele é biotransformado e ele é excretado. Isso se chama transferência do fármaco. Só que para a farmacocinética clínica, para a farmácia clínica, esse processo de transferência do fármaco aqui, ela não se limita somente ao que eu acabei de falar para vocês. Ela também engloba e enfatiza aqui o estudo dessa ação desse fármaco, aonde ele vai agir sobre sítios de ação, e esses sítios de ação, eles só vão começar a ter efeito, a ter ação, quando esse fármaco ele for administrado, tá? E o que seriam esses sítios de ação? Quem pode dar um exemplo de um sítio de ação? O que pode ser também um sítio de ação?
Seria o local de ação, no caso. Pode ser o local de ação. Por exemplo, alguns digitálicos, eles têm como preferência agir aonde? Agir sobre seus receptores, correto? Só que esses receptores, eles atuam e estão localizados aonde? No miocárdio. E aí eu pergunto para vocês, tá? Sabendo-se disso, que ele vai agir nesse local de ação, uma vez ele administrado, tá? E logo depois de um certo período e logo depois de ele fazer efeito, fazer sua ação terapêutica, ele vai ser removido do organismo. Concordam comigo? Sim. Perfeito. Só que eu pergunto para vocês, tá? Em cima do que eu acabei de explicar para vocês, a gente consegue medir, a gente consegue avaliar um receptor que está no miocárdio? Pergunto para vocês. Eu consigo avaliar esse fármaco, esse sítio de ligação, esse receptor que está se ligando a esse fármaco no miocárdio? Ou eu consigo avaliar também, analisar também a administração que esse fármaco vai exercer, tá? Até ele ser totalmente ligado a esse receptor que está no miocárdio e posteriormente, depois do seu efeito, ou seja, depois que ele se desliga desse receptor que está no miocárdio, ele ser totalmente excretado, do momento que ele se desliga do receptor que está no miocárdio, para depois ele ser totalmente excretado? Pergunto para vocês. Eu acho que sim, mas é uma via longa, né? Além de ser uma via longa, ela é muito difícil de socorrer. Por quê? Porque pegando o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês e acabei de falar para vocês, tá ok? Que é um simples exemplo de um digitálico que ele age e liga assim, a um receptor no miocárdio. Para eu poder fazer isso, eu teria que fazer uma punção no coração e tentar analisar de modo in loco, ou seja, retirando ou analisando o miocárdio. Eu conseguiria fazer isso? Não, eu não conseguiria fazer isso, porque eu acabaria até matando esse paciente. Por isso que as variáveis farmacocinéticas, juntamente com os estudos, tá? Hoje que a gente já tem mais aprofundados, e principalmente sobre o que eu acabei de falar para vocês no início desse slide, que é o LADME, que é o estudo da liberação do princípio ativo, passando por toda a via cinética do fármaco. E quando eu falo da via cinética, estou falando dessa farmacocinética, eu não estou falando para vocês da disposição cinética do fármaco no meu organismo. Eu estou falando da disposição do fármaco no meu organismo, porque não se esqueçam que se vocês pegarem a fundo o conceito de farmacocinética, ele é diferente do conceito da farmacodinâmica, porque na farmacocinética eu estudo o quê? Eu estudo o percurso que esse fármaco fará no meu organismo, desde o momento em que o meu fármaco ele é administrado, ele é absorvido, distribuído, aonde ele vai ser biotransformado, para no final ele ser excretado. Por isso que a farmacocinética, e principalmente as variáveis dela, elas estudam essa disposição de forma cinética com uma melhor facilidade e com um melhor entendimento. Sendo assim, quando a gente estuda essa farmacocinética, essas variáveis farmacocinéticas, tá? Eu estou estudando o quê? Eu estou estudando uma parte da farmacologia que ela investiga e se preocupa em estudar essa transferência do fármaco. E a transferência do fármaco no meu organismo, ela passa por toda essa disposição, ela passa por todo esse processo de administração. Ou seja, desde quando ela é administrada até ela ser totalmente removida do meu organismo, ou seja, quando ela vai ser totalmente excretada do meu organismo. Isso é transferência, tá ok, do fármaco. É isso que ela se preocupa. E é isso que as variáveis farmacocinéticas, através do que a gente conversará daqui a pouquinho, elas enfatizam. Até aí, alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Ou não? Podem perguntar.
Hein, pessoal? Alessandra, Bom, seu Carlos, seu Jorge, Areta, Cláudia, Alcione. Por mim, tudo ok, professor. Então, se eu perguntar na prova, tá tudo bem. Por enquanto, sim. Areta, se eu te perguntar na prova, tu responde? Tranquilo? Sim. Beleza. Seu Jorge, seu Carlos. sim, sim, ok. Dá para escrever assim na prova, professor. Professor, tá mudo. Continua mudo. Seu microfone está desligado. E agora, vocês Continua estão me aí. escutando bem? Agora Agora. voltou. Nossa, ele está sozinho travando. Por Pois causa é, que eu... aparece o microfonezinho aí desligado. Tava aparecendo como a gente faz, né? Liga e desliga toda hora para falar, assim Aham. aconteceu. Eita. Tá? E por que essa transferência do fármaco que eu acabei de falar para vocês e dei a definição para vocês, ela é muito importante, porque a partir dessa transferência do fármaco, ou seja, a partir dessa investigação de como o fármaco vai agir no meu organismo, como ele vai se comportar no meu organismo, tá? Eu consigo também fazer com que eu haja e ajuste a dose desse fármaco e o ajustando a dose do fármaco, o que pode acontecer? Quais serão as consequências benéficas ou benéficas de um ajuste de dose? O paciente vai tomar o necessário para o. Perfeito. Que mais, seu Carlos? Ele vai ter resposta no tratamento, né? Com E a certeza. segurança também. Perfeito. Além disso que vocês falaram, tá? O ajuste de dose, ele além de identificar uma dose ineficaz, ele me ajuda para evitar o que? Efeitos de toxicidade. Concordam comigo? Sim, também, Sim. com certeza. Tá? E além disso, tá? Essa transferência do fármaco, ele me ajuda também a ajustar as doses dentro de uma terapia pré-estabelecida. Hoje, o que nós temos de mais moderno e mais usual hoje, tá? São o quê? Com a questão da pandemia, alguns protocolos e alguns estudos de cinética clínica começaram a estudar e começaram a fazer o controle terapêutico, tá? Desse ajuste de dose em alguns tipos de classes de antibióticos, para evitar com que haja o aparecimento de efeitos tóxicos e efeitos de reações adversas em determinados grupos de pacientes, principalmente no grupo de pacientes que são o quê? De idade avançada, por conta para não ocorrer um comprometimento no organismo, tá, desse paciente. E logo depois do controle dessa classe farmacológica, nós também temos a questão dos antineoplásicos para alguns tipos de casos de câncer. Agora, tá? Quando a gente fala, tá ok, de transferência de fármaco, um dado que eu quero que vocês comecem a prestar atenção, tá? São o que nós chamamos de princípio de homogeneidade. E o que vocês entenderiam por esse princípio de homogeneidade cinética, tá? Que um fármaco tem que apresentar ou um fármaco se comporta? O que vocês entendem por isso? Bora, que isso Eu acho que daí... é ser eficaz assim, por um tempo determinado, com a mesma eficácia, sem perder a eficácia dele.
Tá, quem pode Sim. falar mais aí? Areta, vamos lá. O que é que tu acha que pode ser homogeneidade? Não, professor, eu não sei lhe expressar o que pode ser. Natália, vamos lá. Também não, professor. Cláudia, bom, o que você entende por homogeneidade? O que é homogêneo para vocês? É uma mesma coisa, né? No caso, uma mistura só. No caso aí é Exatamente. 50 por 50, tá dando igual, é isso? Exatamente, é algo homogêneo, é algo igual, algo similar. Isso. Concordam Fechou. comigo? Perfeito. Mas quando a gente fala de princípio de homogeneidade cinética, eu estou me referindo aqui, tá? Ao que? Eu estou me referindo a uma quantidade, eu estou me referindo a uma concentração, a um valor daquele fármaco que pode ser avaliado em alguns ou em determinados compartimentos do nosso organismo. Por quê? Porque a gente sabe, vocês aprenderam na farmacologia, que quando um fármaco ele é administrado, ele vai o quê? Ele vai exercer um efeito farmacológico. Isso é certo, isso é correto. Tá? Ele vai exercer um efeito farmacológico à medida em que ele vai o quê? À medida em que ele vai chegando no seu sítio de ação, no seu local de ação. Tá? E ao momento em que ele começa a fazer esse efeito farmacológico, porque ele chegou naquele local, é o momento em que a gente começa a pensar e começa a analisar essa homogeneidade através do quê? Através da concentração desse fármaco. E quando a gente fala da concentração do fármaco, a gente pode estar se referindo a essa concentração do fármaco presente em diversos compartimentos, como, por exemplo, no plasma, como no tecido, como na corrente sanguínea, tá? Eu posso avaliar, até na urina eu posso avaliar a concentração de um fármaco. Eu posso avaliar o quanto está na corrente sanguínea e o quanto está sendo excretado na urina. Eu posso. E esse nome, tá? E esse nome nós chamamos de monitoramento das concentrações do fármaco, tá? Por quê? Porque se a gente pegar o gráfico que eu coloquei, esse desenho que eu coloquei para vocês, ela não expressa a DL50, ela expressa uma DL50. E o que a DL50 me diz? Além dos 50% que pode morrer ou não, ela me diz também que à medida que a concentração daquele meu fármaco ele for aumentando, maior vai ser o efeito farmacológico dele no que ele for exercer. Concordam comigo? Sim. Ei, pessoal, se eu tiver errado, me corrijam, mas vamos lá, porque eu estou trazendo vocês da farmacologia 1 para chegar aqui na farmacocinética para a gente conversar dessas variáveis. Então, havendo isso, o que acontece com os meus receptores? Eles vão se tornando mais acessíveis ainda à medida que essa concentração for aumentando e o efeito for aumentando. Isso daí é fisiologia. Quanto isso é fisiologia, isso é farmacologia. À medida que a concentração aumenta o número de receptores que vão precisar se ligar a esse fármaco para aquele efeito fisiológico, esse efeito farmacológico e fisiológico aumentar e o paciente tiver algum efeito, tiver algum mudança de comportamento ou mudança no organismo, nos sistemas biológicos dele. Tá? No caso, a eficácia melhora, professor. Não Do entendi. medicamento. A eficácia do medicamento entre ação é melhor. Exatamente, a eficácia entre a ação. Se vai ser melhor ou não vai ser melhor, isso a gente vai ter que avaliar. Por quê? Porque vai chegar um momento em que essa concentração, ou seja, aquela concentração que está no plasma e o que está no tecido, elas vão ter que ser iguais. Concordam comigo? Vai chegar em que vai ocorrer o que nós chamamos de homogeneidade cinética, ou seja, o tanto que está no plasma é o mesmo que está chegando no tecido. E com isso está tendo um efeito. Para deixar mais claro e deixar melhor,
quanto mais próximo for a concentração do que está no plasma e do que está no sítio de ação, elas vão se equilibrar, vão ser iguais. Correto? Aí cai aquilo que foi falado agora. Aí eu consigo atingir uma eficácia terapêutica. Por quê? Porque o tratamento ele está sendo o quê? O tratamento terapêutico aqui ele está sendo o quê? Atingido. Ficou claro essa parte para vocês? Sim. Sim, professor. Beleza. Agora, só que, dentro dos princípios da homogeneidade, tá, nós podemos ter algumas questões. Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, quanto maior aumentar a concentração do fármaco, tá, maior eu posso aumentar essa mesma concentração do fármaco em qualquer tipo de compartimento. Por exemplo, eu posso aumentar no tecido? Pode aumentar, porque está sendo diretamente proporcional aqui. A mesma coisa acontece com os receptores. E essa homogeneidade cinética, tá? Ela pode ser traduzida à medida em que o comportamento, à medida que a quantidade desse fármaco ou aumentar ou diminuir, ela pode levar ao que vocês conhecem como o quê? Como concentrações plasmáticas terapêuticas. Por exemplo, se a gente tem um AS de 100 miligramas, que ele é utilizado para tratamento como antiagregante plaquetário, principalmente como tratamento paliativo para certos quadros de trombose ou para deficiência na coagulação, nós sabemos que de 100 miligramas de um comprimido, tá, que é feito diário, nós sabemos que até 50 miligramas, tá, é o ideal para evitar um quadro de trombose. Ou seja, quando ele já atinge essas 50 miligramas, no plasma do paciente, essas 50 miligramas já atingiu a sua concentração, ou seja, já chegou na concentração esperada, que é a concentração terapêutica. Contudo, isso para um comprimido. Se ocorrer o quê? Se ocorrer que eu aumente ainda mais essa dose, raciocine comigo, se eu aumentar essa dose, não vai aumentar a concentração plasmática? Vamos imaginar que ao contrário de 100 miligramas, eu vou ingerir 300 miligramas. Vai aumentar a concentração plasmática. Perfeito, Alessandra, vai aumentar. E eu vou chegar... Perdão, não entendi, desculpa. É Marcilene, professor. Perdão, é porque eu falei parecido, eu não estou com a tela de vocês para ver quem está falando. Perdão, me desculpe. Então, com isso, eu estou atingindo uma concentração terapêutica esperada com 300 miligramas? Não. Não. O que está se tornando agora? Não está tornando-se uma concentração plasmática tóxica ao paciente? Está tóxica. Agora, Sim, tá tóxica. Exatamente. Agora, olhando para a figura aqui que eu coloquei para vocês, que é uma curva em que ela mostra a concentração por tempo, olha o que a gente pode interpretar desse gráfico aqui. Eu posso interpretar o seguinte, que à medida que a concentração do meu fármaco aumentar, vai aumentar a presença desse fármaco não somente no meu plasma, como também nos demais compartimentos. Até que ele atinja um tempo estimado, um tempo X, aonde essa concentração ela vai atingir o efeito farmacológico, vai atingir o seu efeito terapêutico. Entenderam aí? Está ficando claro para vocês? Hein, pessoal? Sim, professor, está claro. Só um minutinho, só ligar aqui o carregador do computador. Tá? Só que ao momento em que ao momento que aumentar a concentração no tempo estimado, tá ok? É o que nós chamamos de tempo de concentração farmacológico máximo. O que vai acontecer?
essa concentração vai decair. Concordam comigo? E decaindo, o que acontece com o efeito do fármaco? Não vai diminuir? Vai diminuindo. Vai diminuindo. À medida que diminui essa concentração do fármaco, o que acontece com os sítios de receptores? Eles vão continuar ligados? Eles vão continuar sendo ativados? Vão continuar estando em ação? Não. Perfeito. Essa concentração, não somente no plasma e nos demais compartimentos, elas vão continuar a ter valores elevados ou também vão decair nos demais compartimentos? Vão começar Vão a decair. decair. Vão diminuindo. Perfeito. Agora, se a gente olhar nessa figura daqui, só que, dependendo na natureza, principalmente da estrutura físico-química desse fármaco, eu posso ter determinados tipos de fármaco que, dependendo da sua natureza físico-química, se ele é hidrossolúvel, ou se ele não é hidrossolúvel, ou se ele gera metabólitos secundários de maior concentração, esse fármaco ele pode ficar retido no organismo ou pode ficar ligado em alguns compartimentos. Não pode? Pode. Ele não pode sofrer recirculação interhepática? Pode. Ele não pode sofrer efeito de primeira passagem? Pode. E aonde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar que essa disposição cinética ela não vai mudar o seu perfil, o seu comportamento? Pergunto para vocês. Ela vai mudar. Ela muda, tá? E essa disposição, essa maneira como esse fármaco ele vai percorrer o organismo também vai mudar. Eu posso ter fármacos que possam ter mecanismos de excreção diferentes. E vocês viram que na farmacologia, principalmente no que a gente fala no processo de excreção, tá? Ele pode ser excretado ou por filtração glomerular, ou por reabsorção. Ele pode voltar, ele pode ser ativado novamente e fazer um novo efeito. Tá? E com isso, olhando para essa outra figura daqui, olha o que acontece. Tá? A gente pode começar a visualizar que esse fármaco aqui, ele pode apresentar, durante essa homogeneidade, durante essa disposição cinética, vários perfis, vários comportamentos, de acordo com a dose, de acordo com a sua concentração em que ele é administrado. Por exemplo, eu posso ter aqui, se a gente pegar aqui esse gráfico que fala a relação do efeito, ou seja, da concentração do fármaco com o tempo, o que a gente pode ver? O que vocês veem? O que vocês enxergam aqui? Me digam. No caso, o período que ele vai sendo absorvido é o tempo de meia-vida aí, no caso? Ou não? Da duração da ação? Não. O senhor tá falando? Não. Seu Jorge, vamos lá. Alessandra. Após ele atingir o efeito dele de pico, ele vai caindo, né? Tá, perfeito. Isso daí eu sei, isso daí eu vi, isso daí tá. Mas o que mais a gente pode notar? Ele vai oferecer uma resposta segura, no caso. Exato. Uma delas está certa, eu concordo com o senhor. Mas se a gente olhar, olhem bem aqui para a figura. Se vocês verem, tá, esse gráfico que mostra o efeito do fármaco pelo tempo, a gente pode observar o quê?
que com o aumentar da dose, eu não começo a ter o início do efeito, aquilo que a gente conversou no slide passado? Perfeito. Aí a Alessandra disse que ele atinge, tá, um efeito, ou seja, um efeito que é demonstrado pelo pico máximo onde ele atinge. Concordam comigo? E quando ele atinge esse efeito farmacológico, tá, que é dado por esse período, por essa janela de tempo, não é o que a gente chama de janela terapêutica, que é o período de tempo que o fármaco vai fazer seu efeito terapêutico, seu efeito farmacológico no organismo da pessoa, do paciente? Sim. E com isso eu não atinjo uma resposta desejada, foi o que o senhor me falou ainda há pouco, uma dose segura, uma dose esperada. Exato. Sim. Perfeito. Então, tudo que tiver dentro dessa janela, ou seja, tudo que tiver dentro desse quadrado, é o que o fármaco vai exercer ação. O que tiver acima dela ou abaixo dela é preocupante. Concordam comigo? Sim. Sim, perfeito. Perfeito. Agora, aí entra a questão que me falaram, não sei quem me falou, perdão, ainda agora, da biodisponibilidade e o tempo de meia-vida. O que a biodisponibilidade tem a ver com tudo isso que eu falei para vocês, como uma variável cinética? É que a biodisponibilidade aqui, tá? Ou seja, tá? A disposição ou quanto disponível esse fármaco vai estar para agir no nosso organismo, ou seja, vai estar para produzir um efeito terapêutico, tá? Ela vai estar relacionada com o seu tempo, tá? Ela vai estar em relação à função do tempo, tá? Dela no nosso organismo. E o tempo de meia-vida aqui, ela vai depender muito dessa biodisponibilidade, de quanto esse fármaco ele vai estar o que disponível durante o processo de cinética. Ficou claro isso aqui para vocês? Professor, Ok, mais então, ou menos, eu não compreendi essa segunda parte. A janela terapêutica lá, eu entendi o que o senhor explicou, deu para entender o que é a perfeito. janela terapêutica. Mas aqui, senhor, pode repetir em relação à Posso sim, tranquilo, biodisponibilidade? posso sim, tranquilo. Oh, perdão, desculpa, eu coloquei o slide seguinte. Tá? Dentro do que a gente falou no slide passado, que é esse daqui, aonde a gente analisa e observa que existe uma janela terapêutica, tá? Que é dada em relação a quando o fármaco atinge a sua concentração máxima em relação ao tempo, e esse tempo ele é traduzido pela duração de ação desse fármaco no meu organismo, tá? Para produzir um efeito farmacológico, tá? Essa janela terapêutica, ela também vai depender do quê? Da biodisponibilidade do fármaco e do tempo de meia-vida do fármaco. E na biodisponibilidade desse fármaco, essa biodisponibilidade ela é dada principalmente pela relação da concentração do fármaco, tá? No sangue, tá ok? Em função do tempo, tá? Na medida que essa concentração, tá? Ela for o quê? Ela for indo, diminuindo, diminuindo, diminuindo. À medida que a extensão desse fármaco, tá? Dessa biodisposição desse fármaco, ela for o quê? Totalmente perdendo-se, totalmente diminuindo o seu valor e o seu tempo de ação no organismo. Ficou claro esse primeiro gráfico? Sim, agora sim, da biodisponibilidade, sim. Perfeito. Todo mundo entendeu? Não somente a Alessandra? Os demais No caso entenderam? do tempo aí, professor, de meia-vida, que está de 2 até 16, né? Que tem Perfeito. esses 4 meia-vidas aí. É em Certo. relação a 4 em 4 horas ou não?
Porque ó, tem Exatamente, 4, pode ser 8, um 12 e exemplo. 16. Exatamente. Por quê? Porque um fármaco, dependendo da concentração, ele pode passar, tá? Ele pode vir a sofrer vários tempos de meia-vida, até que toda a sua biodisponibilidade, até que toda a sua concentração em função do tempo for totalmente o quê? Eliminado, no caso, o processo vai para Perfeito, eliminação. exatamente. Vai Eliminação estar todo o para processo, né? Absorção, exatamente, metabolização, aí vai ter a biodisponibilidade, aí vai a eliminação, não é isso? exatamente. É. Ficou Ok. entendido esses dois gráficos aqui como variável cinética? Por isso que, pegando um exemplo para vocês, um antibiótico, uma amoxicilina, que é uma penicilina, tá? Qual é a dose terapêutica para atingir um efeito farmacológico para uma cepa de estrepto? Seu Carlos, vamos lá. O que o senhor mais vê na farmácia? No caso, essa meia-vida dela Vamos imaginar numa prescrição médica, num receituário médico. Uma amoxicilina de 500 miligramas, o comum é que 12 eu e faça 12, 12 12 ou em 8 em 8, correto? pode ser, certo. normalmente é 8-8. Normalmente 8 em 8, que a maioria dos médicos passam, não é verdade? É. Tá? Então, vamos raciocinar em cima de um tratamento de 8 em 8 de amoxicilina de 500, tá? Por 7 dias. Quantos comprimidos ele vai fazer ao final de 7 dias? 21. 14. Não, 21. 21. 21, é? É, 2. 21. Tudo Bom bem, dia. não tem problema. Pronto. Voltando, prestando atenção. Então, sabendo-se disso, se a gente tem um fármaco, tá? Eu vou voltar para o slide anterior, esse daqui, pegando esse daqui como exemplo. Se a gente tem um fármaco, tá? Que ele é administrado em 8 horas, numa concentração de 500 miligramas, a primeira dose vai fazer com que haja uma primeira elevação, correto? Correto. Correto. Tá. Durante as primeiras 8 horas, ele vai, o que acontecer com ele? Ele vai aumentar, aonde ele vai ser totalmente administrado, vai ser absorvido, vai ser distribuído, até ele chegar no maior pico de concentração, aonde ele vai ser o quê? Totalmente biotransformado e aonde ele vai o quê? Vai agir e vai produzir seu efeito farmacológico. Para depois ele o que acontecer? Para depois ele decair. Concordam comigo? Sim. É. Perfeito. E isso vai se repetir sucessivamente nas próximas doses, porque ele não vai ficar só numa única dose, ele vai repetir mais 20 doses de 500 miligramas por 8 em 8 horas. Entendido? Entendi. Agora, Entendi. não entendi, perdão? Não, entendido. Tá? Entendi. Agora vamos raciocinar em relação à biodisponibilidade. Nós sabemos que a biodisponibilidade, que eu acabei de falar para vocês, é a relação da concentração do fármaco no sangue em função do tempo. Sabendo que ele vai tomar doses de 500 miligramas a cada 8 horas, como vai se comportar essa biodisponibilidade? Ela tende ao quê? Ela não tende a aumentar? Sim. Perfeito, ela tende a aumentar. Por que ela vai tender a aumentar? Porque esse fármaco ele tende ao quê? A se bioacumular. E esse fármaco, a sua disposição, à medida que você vai aumentando a concentração, vai fazendo com que ele fique mais tempo presente no organismo do indivíduo. Concordam comigo? E, consequentemente, o que acontece com o tempo de meia-vida dele? Vai diminuir, vai ficar estável ou vai aumentar? Vai aumentar? Vai aumentar. Porque ele não vai sofrer somente uma única meia-vida, nem 4 meia-vida. Ele vai sofrer mais de um tempo de meia-vida. Concordam comigo? Por conta de se aumentar da dose, da concentração? É isso.
E agora, sabendo disso, o que acontece com aquela janela terapêutica que a gente estudou logo lá no slide, lá no segundo ou terceiro slide que eu falei para você? Ela pode ser vista de três maneiras. Ela pode ser vista nesse primeiro slide aqui, mostrando para vocês que o fármaco, num primeiro momento, ele consegue agir e consegue atingir essa concentração, tá? Essa concentração terapêutica eficaz. Ele não pode? Pode. Ele pode, ele vai chegar e vai fazer isso. Só que há situações em que essa janela terapêutica ela pode sofrer alterações em relação à dose e à concentração. Ela pode ocorrer, tá? Situações em que a dose for inferior e for abaixo da esperada, aonde essa concentração ela não pode ficar abaixo da janela terapêutica? Pode. Pode. E aí, o que ela vai traduzir? O que ela está traduzindo aqui? Em que tipo de concentração? Cláudia? Oi, professor. Diga lá, Claudinha, o que tu acha que pode acontecer se ela estiver abaixo da janela terapêutica? Ela não vai ter o efeito desejado. Perfeito, seu Jorge. Eu vou ter uma concentração subterapêutica. Concordam comigo? Concordo. Sim. E pode haver casos em que a dose pode extrapolar aquele limite, aquela tolerância da janela terapêutica e ficar acima dela, que pode gerar e produzir o quê? Um efeito tóxico, uma dose tóxica, ou até mesmo letal. Correto. E, professor, então a posologia... Deixa eu só terminar aqui esse raciocínio, aí tu me pergunta. Em cima disso, eu posso dizer que o meu princípio da homogeneidade cinética, tá? Ele se baseia na dose, na concentração plasmática e no tipo do efeito terapêutico. Eu posso dizer isso? Eu estou correto em afirmar isso para vocês? Tá, sim. Dose, Tá concentração correto. plasmática e E o tipo do efeito terapêutico? E efeito Sim. terapêutico? correto. Tá correto. Agora pergunte, por favor, desculpa. Eu só ia perguntar para o senhor, então, a posologia ela está relacionada a essa margem terapêutica que o medicamento precisa atingir no paciente. O tempo que o médico prescreve o medicamento, no caso, os antibióticos, se não seguir aquele horário prescrito da posologia, significa que o paciente não vai atingir, pode não surgir efeito. Então, esse tempo que o médico prescreve está relacionado com essa margem? Exatamente, ele tá baseado nessa margem terapêutica, nessa faixa terapêutica. Entendi. Por isso que essas variáveis de farmacocinética elas são importantes de ser entendido na farmácia clínica. Por quê? Porque através disso a gente conseguimos visualizar se esse fármaco está fazendo efeito ou não. E que tipo de efeito? Certo. Ficou claro isso para vocês, para todos vocês? Para mim, sim. Ficou sim. Para os demais ficou tudo certinho? Seu Jorge, seu Carlos, Deu para entender. Natália? Tudo certo. Só que também tem a questão da forma de administração. E todo mundo conhece esse tipo de gráfico. Não conhece? Conhecemos. Aonde ele mostra, tá, a concentração do fármaco no sangue de acordo com o tipo de administração. Se a gente for parar e ver, qual desses quatro vias de administração, tá, é a mais usual?
A mais usual é a caso do oral, né, professor? Perfeito, é usual. E qual é a mais rápida de ação? Qual é o que tem uma ação mais rápida? A intravenosa. Intravenosa. Perfeito. E é a mais perigosa Agora, também, né? Não entendi, filhota? É a mais perigosa também, porque isso reverteu o efeito. Isso também que eu ia. Exatamente, era isso que eu queria também falar. A intravenosa é que ela tem ação rápida, mas também é a que pode causar um efeito tóxico também mais rápido. Agora, analisando a cinética aqui, que é o lilás, que é a da via oral, e o vermelho aqui, tá, que é a intravenosa, olha como a gente vê que na intravenosa, olha como acontece o decaimento, a biodisponibilidade desse meu fármaco administrado por via intravenosa, diferente, tá, da via oral. A gente vê que o comportamento cinético, a disposição cinética, essa transferência de fármaco, ela é diferente. Não posso dizer isso? Pode. E bem Se eu fizer uma diferente, né? pergunta, se eu perguntar para vocês na prova, dentre os quatro vias de administração, qual é a mais segura e qual é a menos segura, em ordem crescente e em ordem decrescente? Vocês saberiam me falar? Sim. Mais seguro é a oral. Não, eu quero crescente e decrescente. A mais segura, vamos lá. A mais segura, oral, subcutânea, intramuscular, intravenosa. Perfeito. A que tem maior agilidade, maior eficácia, até maior resposta terapêutica. É intravenosa. Intravenosa, mais rápida. Mais rápida, não é Perfeito. maior, né? Mais rápida. Perfeito. Está vendo como vocês sabem de variáveis cinéticas? De questão de variáveis cinéticas? Não esqueça de colocar na prova essa, professor. Não, com certeza. Por favor, com certeza. Bem, pessoal, dentro dessa primeira parte, que são esses conceitos, porque eu precisava falar esses conceitos para vocês, tá ok? Para a gente poder conversar na próxima aula dessas variáveis dentro da farmácia clínica, tá? Eu fico satisfeito em saber que vocês, tá, se lembram e conseguem, ainda estão, como se diz, e sabem desses conceitos. Eu fico bem contente, bem seguro no que eu vou falar já, tá? Na próxima quarta-feira, trazendo, tá ok? Trazendo para vocês já uma parte mesmo de farmácia clínica do que a gente faz na farmácia clínica hoje em dia. Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa em dúvida para vocês? Não, professor. Seu Paulo, Tudo certo, Tranquilo, professor. Tranquilo. Dona Alcilene, Dona Alcione, Anderson, Areta, Cláudia, Cleciane, Débora, Franci, Gabriele. Por Tudo enquanto, certo, tá professor. tudo certo. Beleza. Paula, Natália, Professor. Dona Marcelene. Beleza, pessoal. Na quarta-feira, tá? A gente termina essa parte de variáveis cinéticas, farmacocinéticas. Terminamos a importância dessas variáveis na parte da farmácia clínica, tá? E a gente debate a questão do artigo, tá bom? Eu farei algumas perguntas, tá? E já vai estar valendo também pontuação perdão, valerá também pontuação já para vocês para a primeira verificação. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Do Alessandra bem, também não é para tanto, não exagera, nem tu nem a Cláudia, Vocês são demais, vocês todas. Tudo certo, professor. Bora lá. Só sucesso com o senhor. Tá, beleza? Bem, um abraço para todos, uma boa noite, até quarta-feira com todos vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite a todos. noite. Bom descanso aí para todos. Boa noite. Tô parando a gravação.